A gente volta a falar sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que rejeitou o pedido do PL para anular votos do segundo turno daquelas urnas que têm modelos anteriores a 2020. Na decisão, Moraes classificou o pedido do PL como esdrúxulo e ilícito e condenou o partido do deputado Valdemar da Costa Neto por litigância de má-fé, além de aplicar uma multa de quase 23 milhões de reais à coligação do PL, composta também pelo Progressistas e pelo Republicanos. Em outro trecho, Moraes suspende o fundo partidário da coligação até o pagamento da multa. Com o bloqueio, o partido não pode usar dinheiro público para quitar a fatura. Por fim, o ministro determina a instauração de um procedimento administrativo para apurar eventual desvio de finalidade na utilização da estrutura partidária. Abre aspas, em especial no que se refere às condutas de Valdemar da Costa Neto e Carlos César Rocha, fecha aspas. Rocha é presidente do Instituto Voto Legal, contratado pelo PL para produzir esse laudo técnico que embasou o pedido de anulação de votos do segundo turno. Ainda cabe recurso à decisão de Moraes e o PL diz que já acionou sua assessoria jurídica. A gente contou aqui para vocês. Bom, vamos chamar então Alexandre Borges e Basília Rodrigues aqui de novo com a gente. Primeiro você, Borges. Borges, bom, a gente viu também que com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele se baseou, claro, na área técnica do TSE, que rebateu ali, ponto a ponto desse relatório que foi feito a pedido do Partido Liberal. E ali os três principais pontos, a alegação de que urnas de modelos antigos possuem mesmo número de identificação, o que não é verdade, segundo o TSE já respondeu. Suposta violação de sigilo, em que em algumas urnas, por algum problema, poderia ser identificado o eleitor que votou naquela urna e em que ele votou. E também discrepância de votação em urnas de modelo antes de 2020. O que eles alegam também nesse aspecto, que as urnas que foram feitas antes de 2020, que talvez registrassem mais votos para Lula do que para Bolsonaro, eles dizem que, na verdade, não tem uma acomodação das urnas de acordo com a logística, E aquelas urnas, talvez, daquele modelo, ficaram numa área, numa região em que supostamente é mais bolsonarista ou que é mais petista, enfim. Rebateu ali todos os argumentos apontados pelo relatório, que caiu em descrédito todos os pontos que foram levantados e falta de provas. E a gente tem um cenário que desgasta uma situação, por mais que tenha todos esses argumentos contra, mas desgasta uma situação do processo eleitoral que foi desgastado durante todo o ano, Durante todo o processo, aliás, o mandato. Pois é, Marcela, tensiona muito o ambiente porque ninguém lê decisão judicial. Então eu tenho visto nas redes sociais desde ontem gente até de boa fé que fica, mas em vez de simplesmente dar essa decisão, o ministro Alexandre de Moraes não deveria explicar por que ele deu. Eu falo, gente, lê a decisão, está explicado, está tudo lá. Mas as pessoas não leem, Então, ele se deu ao trabalho, nem precisava, na verdade, porque as informações todas são públicas. É um debate que acontece já há muito tempo em relação a essas questões, essas pequenas questões técnicas relativas às urnas, mas está lá na decisão, está muito bem explicado. Essa questão do log é uma identificação da urna física. Então, assim, vamos fazer um paralelo. Imagina que você está andando na rua, um policial chega para você e fala assim, identificação, me mostra a sua identidade. Aí você fala, peraí, desculpa, não está aqui comigo, mas eu tenho a minha CNH, eu tenho minha carteira de habilitação. O que, para todos os efeitos, vale tanto quanto o RG. O policial, ele não pode te levar preso por falta de documento. Ele vai olhar a sua carteira de habilitação e vai falar, tá bom, não tem o RG, mas tem a CNH, ok, já vi quem é você está liberado. É mais ou menos a mesma coisa. Algumas dessas urnas, das mais antigas, tinham um número único de log ou de identificação, que eu estou comparando aqui a você estar sem o RG. Mas você tem várias outras informações que identificam aquela urna. O log não é a única maneira de identificar, você tem várias. Então, é um argumento técnico muito pueril, que não se sustenta, que não tem o menor impacto e, além do que, serve para uma narrativa estranha. Primeiro, porque eles estão falando das urnas que elegeram Bolsonaro em 2018. Essa urna de antes de 2020
2020 é exatamente a urna que elegeu o Bolsonaro presidente. É essa que eles estão reclamando. E essa urna não tem problema nenhum, ela já passou por todos os testes. É só esse detalhe técnico que não compromete em nada, que não tem nenhuma ligação com registro de voto, com totalização de voto, e a própria identificação da urna consegue ser feita por outros métodos. Esse procedimento, inclusive, foi corrigido para ter mais essa camada de proteção, mas realmente você tem uma pequena diferença entre as urnas de 2022 e 2020. As mais antigas acabam indo para regiões mais de interior, mais para o Nordeste, enfim, por questões logísticas do TSE, e são urnas que davam mais votos a Luiz Inácio Lula da Silva. Então também porque foi chamado de litigância de má-fé, porque se escolhe questionar de uma maneira errada, sem base técnica, urnas que deram mais votos a Luiz Inácio Lula da Silva, porque estavam em regiões que votaram mais em Luiz Inácio Lula da Silva. Obrigado por enquanto, já conversamos mais.